Olá! Nessa aula vamos estudar propostas de intervenção e ação social a partir da análise de algumas delas. Meu nome é Kátia, sou sua professora de produção textual e nessa aula vamos discutir o problema da violência contra a mulher no Brasil. Os dados são alarmantes. Para começar, observe alguns gráficos do Caderno sobre a Violência contra a Mulher no Brasil, que fez parte de uma pesquisa, o Mapa da Violência 2012, realizado em 2012 pelo Instituto Sangari. Acompanhe no slide. Note que o número de mulheres assassinadas no Brasil é alto. Em 30 anos, aconteceram cerca de 91 mil assassinatos. O número de mulheres assassinadas no país vem crescendo. Atualmente, a cada 100 mulheres, 4,4 são mortas de maneira violenta. Agora, acompanhe o próximo slide. O Brasil possui a 7ª maior taxa de assassinatos de mulheres a cada 100 mil habitantes do mundo. Países desenvolvidos economicamente, como Hong Kong e Escócia, possuem índices bem menores do que o Brasil. Em Hong Kong, por exemplo, o índice de mulheres assassinadas a cada 100 mil é quase zero. Tendo em vista essas informações, sua tarefa será propor soluções e alternativas para buscar acabar com esse problema brasileiro. Para cumprir essa importante competência, você deve compreender o problema por completo, apresentando soluções concretas que efetivamente resolvam a questão que você está avaliando. A seguir, vamos apresentar um problema muito comum no cumprimento dessa tarefa exigida em grandes exames de seleção. Acompanhe no slide. Problema: soluções vagas é a generalização. Observe a seguinte proposta de intervenção. É preciso conscientizar a população sobre o problema da violência contra a mulher. Apesar de ser uma solução para o problema, surgem algumas dúvidas diante dessa afirmação. Como devemos conscientizar a população? O que deve ser feito? Por que os brasileiros devem se conscientizar? Será que as pessoas desconhecem o problema e, por isso, não defendem os direitos das mulheres? Qual é exatamente o problema da violência contra a mulher? Quais são os dados que comprovam que as brasileiras sofrem violência? De que tipo de agressão estamos falando? No passo anterior, apresentamos uma proposta de intervenção pouco concreta. Precisamos conscientizar as pessoas sobre o problema da violência contra a mulher de maneira um pouco mais concreta. Vamos agora trilhar um caminho diferente? Acompanhe no slide os principais elementos que sustentam a violência contra a mulher no Brasil como uma das maiores, das piores no mundo. Descaso. De fato, o descaso das pessoas faz com que muitos ignorem casos de violência contra a mulher. Mas por que será que muitos consideram esses casos como algo corriqueiro, normal ou comum? Será que apenas porque acontece muito? Descaso e machismo. Descaso e machismo parece ser um motivo ideológico que explica por que as pessoas ignoram os casos de violência contra a mulher que presenciam todos os dias. Insegurança e vulnerabilidade. De fato, as mulheres não denunciam seus maridos, namorados, companheiros porque temem que algo pior aconteça com elas e com seus filhos. Mas por que elas se sentem dessa forma? Por que há essa sensação de insegurança e de vulnerabilidade? Medo dos agressores. Medo dos agressores é a certeza de que eles não serão punidos e a sensação de desproteção e dependência psicológica dessas mulheres em relação a seus maridos, namorados, companheiros. Isso certamente faz com que elas não denunciem seus agressores. Mas por que os vizinhos, familiares e amigos das vítimas não procuram a polícia ou a delegacia da mulher para fazer essa denúncia? Por que a sociedade não reage a esses casos de agressão? Impunidade. A impunidade gera a sensação de que nada será feito e que denunciar um homem perigoso e violento, capaz de bater em sua própria mulher, pode ser um risco para os vizinhos, familiares e amigos da vítima que decidem denunciá-lo. O risco é maior ainda para a vítima, que se sente ainda mais ameaçada por seu marido, namorado ou companheiro. Dependência financeira.
A dependência financeira e psicológica dos maridos, namorados, companheiros realmente impede que a mulher agredida denuncie o homem responsável por essa violência contra os seus corpos, mentes e autoestima. Os homens que agridem suas companheiras são extremamente machistas e consideram que a mulher é um ser inferior ao homem e que por esse motivo deve obedecer e servir aos interesses masculinos. Muitas vezes, essa não é a maneira de pensar apenas do agressor, mas também das pessoas que não denunciam para a polícia ou delegacia das mulheres esses casos de agressão. Bom, você acabou de ver a análise do que torna determinadas intervenções inadequadas para a gravidade do caso. Finalmente, vamos apresentar uma proposta que busca uma intervenção consciente em relação ao problema da violência contra a mulher no Brasil. Acompanhe no slide. Proposta de intervenção. Uma maneira viável de o governo tentar resolver ou ao menos amenizar o problema da violência contra a mulher é realizar um mapeamento das agressões ao longo de todo o país. Os dados provenientes desse levantamento poderiam ser utilizados para abordar o problema de maneira diferenciada em cada região, levando em consideração suas peculiaridades e, assim, buscando soluções adequadas a cada realidade. Além disso, casas de apoio à mulher devem ser disseminadas pelo território nacional. Tais instituições, que já existem, porém em número insuficiente, têm o papel de acolher mulheres vítimas de abuso e seus filhos, oferecendo assistência médica e psicológica e buscando maneiras de inseri-las no mercado de trabalho. Dessa forma, a mulher alcançaria a independência necessária, cuja falta, em grande parte dos casos, resulta na submissão à violência doméstica. Espero que eu tenha conseguido mostrar os caminhos pelos quais, infelizmente, se mantém a violência contra a mulher no Brasil e, ao mesmo tempo, que a análise consciente destes elementos tenham feito você refletir a ponto de propor alternativas válidas para a resolução deste lamentável problema. Nos vemos, então, na próxima aula.